você estenda suas mãos para frente. Vamos estar orando pela pastora Érica, abençoando ela, amém? Senhor Jesus, agradeço, Senhor, pela vida da pastora Érica, pela mensagem que o Senhor já colocou, Pai, em seu coração. Que o Senhor venha estar usando a sua vida para ministrar a igreja neste dia, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, usando ela de maneira poderosa para estar trazendo libertação, para estar quebrando, Senhor, barreiras no coração. Que haja, Senhor, nessa manhã terra fértil. Que nós possamos estar saindo daqui mais impactados e amando ao Senhor ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos queridos. Vocês estão bem? Tudo na bênção? Ô, glória! Isso que é importante. Estarmos na bênção do Senhor, não é verdade? Caminhando debaixo da bênção. Esse é o nosso propósito de vida, glória a Deus. E cá estou mais uma vez, com esse privilégio, como fala a presbítera Angelita. É um privilégio nós podemos assumir esse papel de partilhar a palavra de Deus. Amém? Não é fácil, né? Mas cada vez que nós somos incumbidos, encarregados de trazer a palavra, o Senhor tem sido fiel conosco, amém? E nós estamos vivendo aí uma temporada, né, na ausência dos apóstolos. Vocês já acostumaram com a ausência deles? Não? Que bom, porque a partir da semana que vem eles já estão aí, amém? Eles viajam amanhã, não é, Giovana? Amanhã, né? Eles saem lá do Brasil amanhã, chegam na terça. Por isso, orem, tá bom? Por eles, pelo retorno. O Senhor continuar guardando e guardando a viagem, as bagagens. Tanta coisa acontece no aeroporto, né? A gente ora para o Senhor guardar todas as coisas. E eles estão de retorno já. E a minha pergunta é: vocês têm sido abençoados com as palavras que têm sido ministradas aqui no altar, neste lugar? Tem tocado a vida de vocês? Amém? Deus tem usado os pastores, a presbítera para ministrar a vida de vocês? Amém, glória a Deus, tem mesmo. E nós louvamos o Senhor e glorificamos o Senhor pela vida de cada um que se predispôs, veio aqui, ministrou uma palavra, né? Ministrou a vida da igreja, influenciou com a palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele capacita, né? O apóstolo sempre fala que o Senhor chama, né? Quando o Senhor chama, o Senhor ministra uma unção específica. E então, nesse tempo, que foram 3 meses, para quem não sabe, né? Desde o final de abril até agora, final de julho, que eles estão fora. E então, durante esses 3 meses, o Senhor foi fiel conosco, como Ele sempre é, porque fidelidade faz parte do caráter de Deus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: fidelidade faz parte do caráter de Deus. E conosco não foi diferente, o Senhor foi fiel conosco em todo o tempo. E ainda, por esses dias eu ouvia de um dos novos membros aqui da igreja, falou assim: eu nunca vi um pastor, né, o apóstolo, ficar ausente tanto tempo e a igreja permanecer firme todos os domingos ali e tal, falando bem de vocês, irmãos. Glória a Deus, uma salva de palmas para vocês, pela igreja do Senhor neste lugar. Amém? Porque você não desfaleceu. Isso para dizer que o seu compromisso é com o Senhor e a obra dele. Amém? E nós honramos a nossa liderança com certeza, amém? Mas quando nós temos um verdadeiro compromisso com Deus e com a obra dele, o Senhor vai nos ajudando, nos capacitando, renovando as nossas forças, dando palavra, dando a unção dele, a bênção dele, assim nós vamos caminhando. E assim tem sido os nossos dias, e glória a Deus por isso. Nós temos sido mesmo ricamente abençoados com cada palavra que tem sido ministrada aqui. E glória a Deus que esse é um novo tempo. Eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para derramar sobre nós. Amém? O Senhor tem muito mais para fazer no nosso meio, em cada família, em cada casa, em cada um de nós, porque cada um, diz a palavra do Senhor, que recebeu um dom do Senhor, não é verdade? E esse dom é para a edificação da igreja. Então, é assim, lembre-se, você tem um dom do Senhor na sua vida, o Senhor te deu, e o dom do Senhor, eles são irrevogáveis, e não volta para Ele,
Mas antes Ele vai cumprir na sua vida o seu propósito, conforme você vai dando essa liberdade. Amém? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem um dom do Senhor, e esse dom é para edificar a igreja. Amém? Não subestime aquilo que Deus tem na sua vida. Amém, irmãos? Fala amém bem forte. É isso aí. Não subestime, não menospreze aquilo que Deus tem na sua vida. Muitas vezes você olha hoje e fala: ai, sou tão pequenino, ai, sou nova convertida, ai, eu sou tão pequenina na fé, ainda não tenho experiência, ai, não sou um pastor, ai, não sou um comprometido. Não, o Senhor não olha isso. O Senhor olha o quê? Sempre a predisposição do nosso coração. Amém? É isso que o Senhor está olhando nesse momento agora. E o que será que Ele está encontrando aí? Oh, meu Deus! Porque os olhos do Senhor estão em todo o tempo sobre toda a terra. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. Então que Ele encontre em nós sempre um coração predisposto. Amém? Então põe a mão assim na região do seu coração. Nós vamos orar por esse tempo. Já recebemos a oração do pastor Pedro. Mas com essa palavra, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Senhor, e tudo aquilo, Pai, que eu for ministrar, Senhor, de acordo com a tua palavra, toca mesmo o coração da tua igreja. Senhor, dos teus filhos que aqui estão ouvindo, aqueles que estão ouvindo pela internet. Senhor, nós queremos orar e pedir ao Senhor, nos dê um coração predispostos a obedecer a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor, nesse tempo da palavra. E ministra-nos, ó Pai, muito mais além do que as palavras, mas sim com o toque do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Amém? Quem pertence aqui ao reino de Deus? Amém. Nós pertencemos ao reino de Deus, né? E vamos já começar a ler textos bíblicos. Hoje vamos ter bastante textos bíblicos. Amém? Eu soube que ali no RP tem uma pessoa em treinamento. Vai ser bom, né? Para a pessoa treinar hoje. Então nós vamos começar a ler no livro de Colossenses 1:13. Por que a gente fala do reino de Deus? Porque o ponto de partida da nossa fé cristã não tem a ver com a nossa mudança de religião, amém? Mas tem a ver com a nossa mudança de cidadania espiritual. Fala comigo, cidadania espiritual. Tem a ver com isso, porque lá em Colossenses 1:13 ele fala assim: Jesus, né? Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Para o reino de Deus. Porque outrora, quando nós não tínhamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, vivíamos no pecado, vivíamos debaixo da influência do diabo e seus demônios, e nós estávamos aonde? No domínio das trevas. Outras traduções vai falar no império das trevas, no reino das trevas. Mas pela obra de Jesus nós fomos resgatados. Ele nos tirou, Ele nos transportou. Quando aceitamos a Jesus, automaticamente o Senhor fez essa obra poderosa. Nos tirou desse império das trevas e nos colocou aonde? No reino do seu Filho amado, no reino de Deus, no reino de Jesus. Então quer dizer, houve uma transformação. É como se você tivesse saído de um país para o outro. Ok? Como se você tivesse transportado do Brasil para Portugal, ou da África para a Europa, ou qualquer lugar no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Quando aceitamos a Jesus, o Senhor nos transportou. Então nós somos colocados aonde? No reino de Jesus. E isso significa que nós mudamos de senhorio, ok? Já não é mais o domínio das trevas. Quem é que dominava nas trevas? O diabo e seus demônios. E agora quem domina no reino do Filho amado? É o nosso Deus, Senhor Jesus. Fala comigo, o Senhor Jesus. Então nós mudamos de senhorio, mudamos de leis, de cultura. O nosso destino eterno já foi mudado. Glória a Deus por isso. Amém? E agora o que pertence a nós? Termos lealdade a essa nova pátria, a esse novo reino aonde nós estamos. E é isso que muitas vezes nós, os cristãos, fomos salvos, uma vez salvos, mas nós continuamos fisicamente a viver aonde? Neste mundo.
E a palavra do Senhor fala que este mundo, ele jaz no maligno. Fala sobre que quem governa este mundo é o diabo e seus demônios. Mas nós aceitamos a Jesus. Então, o diabo e seus demônios já não tem mais governo sobre a nossa vida, amém? Não tem mais governo. Essa é uma mentalidade que nós temos que mudar quando nós entendemos esse versículo, que nós estamos já noutro sítio, nós estamos noutro lugar, o Senhor nos transportou. Então quer dizer que a nossa mentalidade tem que começar, nós temos que trabalhar a nossa mentalidade, que nós já não vivemos na influência do reino das trevas, amém? Mas nós vivemos neste mundo. Quem vive aqui neste mundo? Todos nós, não é? Nós vivemos neste mundo, e a palavra do Senhor fala também. Põe lá em Mateus 22, 21, por favor. Que neste mundo, ainda nós sendo salvos, estamos neste mundo há ainda um governo que quer predominar sobre todos, inclusive nós, os cristãos. E lá em Mateus 22, 21... Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Os fariseus queriam pôr Jesus à prova, queria provar para ver se Jesus descaía em alguma palavra. E ali ele fala, perguntaram para Jesus sobre como que seria, o proceder na terra. E aí eles responderam, de César. Então lhes disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então nós estamos vivendo no mundo onde o reino de César, ele ainda impera muito fortemente, e impera muitas vezes até nas nossas vidas, que nós dizemos que somos cristãos e pertencemos ao reino de Deus. Mas as influências de César estão aí. E essas influências de César têm muitas vezes distraído a igreja e não nos deixa viver completamente aquilo que ele fala. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí nós vamos falar o que é de César, De César é o conflito diário em que nós vivemos, entre o reino de Deus e o reino de César. O reino de César tem a ver com a lógica do mundo. Irmãos, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, amém? Mas a lógica do mundo, as ideologias estão cada vez mais fortes na sociedade, nas redes sociais, em tantos meios, na mídia por geral. E muitas vezes nós acabamos por acreditar naquilo que o império de César está falando por aí. E muitas vezes qual é a fonte desse reino de César? É o poder humano, é a força política, é o exército, as instituições visíveis. A moeda de troca tem a ver com o acúmulo de bens. Muitas vezes no reino de César é o estatuto pessoal, o controle financeiro, a autossuficiência. Tudo isso está vindo sobre nós, Nós no dia a dia saímos da nossa casa muitas vezes para trabalhar, ou ligamos no computador, em casa mesmo, para trabalhar, e estamos indo de encontro a isso tudo, de encontro com esse reino de César. E aí nós somos deparados e muitas vezes influenciados e esquecemos quem nós somos verdadeiramente, pertencentes ao reino de Deus, porque o reino de César, ele é a lógica humana. E muitas vezes a força desse reino tem vindo sobre nós com o medo da escassez, a ansiedade pelo futuro, a necessidade de competir para sobreviver. E exige de nós o quê? Exige que a nossa obediência, aos deveres civis, e nós temos que cumprir, e muitas vezes tenta controlar até a nossa consciência. Então quer dizer que o reino de César, quando o Senhor respondia aqui os fariseus, ele estava falando, dê a César o que é de César. Nós como cidadãos no mundo, nós também devemos a César. O que nós devemos? Os nossos impostos, não é verdade? Quem paga imposto aqui? Tem que pagar, irmãos? O IMI, o imposto do carro, os impostos lá todo mês. Infelizmente, nós temos que pagar. É dever da igreja. Amém? Dever nosso, cidadão. Falamos que somos cidadãos, Bons cidadãos, nós temos que pagar. Ok? Se você anda fugindo dos impostos, você nem a César você está dando o que é de César.
Então o negócio está ruim mesmo para o seu lado. Então precisa haver uma mudança de mentalidade, amém? Foge de fugir, né, de pagar impostos. Porque, irmãos, quando vem a conta, a fatura é alta. Né? Quem já tentou fugir da segurança social, das finanças, quando eles acham de fazer um encontro de contas, meu Deus, é uma carga só que a pessoa tem que pagar ou tem que negociar e tem que ali ficar, né, pagando anos aquela dívida. Por isso, aqui já fica um conselho, né? Pague os impostos que têm que ser pagos, amém? Amém, ó Deus falando, hein, ô glória. Então o que acontece, irmãos? Por quê? Porque nós temos esse dever civil, amém? Não podemos fugir, porque eu pertenço ao reino de Deus, as minhas finanças, tudo. Claro que sim, tudo pertence a Deus. Mas nós temos os nossos deveres e nós não podemos fugir deles. Amém? Mas nós não podemos o quê? Ser influenciados por esse reino de César. E o reino, vou falar agora do reino de Deus, amém? O reino de César é a lógica do mundo. Fala comigo, o reino de César é a lógica do mundo. Agora nós vamos falar do reino de Deus, que é a lógica do céu, amém? Qual é a fonte da autoridade? A soberania eterna de Deus e o senhorio de Jesus Cristo, amém? Amém. Ele é a nossa fonte de soberania. Nós não podemos abrir mão, por mais que lá no reino de César a coisa parece ser mais fácil. Mas e a fidelidade ao reino de Deus? E a fidelidade àquele que nos transportou do império das trevas e nos colocou nesse reino. Amém? E é isso que nós temos hoje que trabalhar dentro de nós. Nós pertencemos ao reino de Deus. Então a lógica que tem que fazer sentido para nós é a lógica do céu. E muitas vezes qual é a força, qual é a moeda, né, que vai nos mover? É a nossa fé, é a justiça, é a paz, é a generosidade, é o amor sacrificial. Isso é o reino do céu, amém? E o que será a nossa força? É a confiança absoluta na paternidade e no cuidado de Deus. E Deus, Ele não aceita a gente dividir essa glória com outros deuses. Ele próprio fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto o reino de César quer de nós os nossos deveres civis, e nós o entregamos, como nós falamos aqui, que entregamos, fala assim, e dá a Deus o que é de Deus. O que Deus quer da nossa vida? Né? O que Ele pede? Ele pede o nosso coração, Ele pede a nossa adoração e a nossa primazia total da vida. Uau! E nós temos dado, será que nós temos dado a Deus aquilo que Ele pede para nós? Porque o que é de César, é de César. E muitos cristãos abrem a boca para falar com todo orgulho. Porque eu pago os meus impostos, eu sou cumpridor da lei e tal e tal. Muito bem, faz muito bem. Isso, porque você é uma grande referência para essa sociedade. E como cristão, a sua luz está brilhando sobre aqueles que não fazem, amém? Mas e como filhos de Deus pertencente ao reino do céu, ao reino de Deus, né? Dê a Deus o que é de Deus. A minha pergunta é, Deus quer o coração, a adoração, a primazia total da vida. Você tem entregado isso a Ele? Amém? Fica aí para ir refletindo em tudo aquilo que nós vamos falar. Amém? Então o cristão nós vivemos nesse mundo, onde o território de César, ele é muito predominante. Ok? Mas nós pertencemos ao reino de Deus. Devemos ser bons cidadãos na terra, né, como já falei aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele deve toda a devoção ao nosso Deus. Amém? E isso tem que reger a nossa vida. Isso tem que ser a nossa maestria como filho de Deus. Se por acaso você está ouvindo essa mensagem e você ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, fica aqui o nosso convite, aceita Jesus, deixa Ele ser o seu Senhor, deixa Ele te transportar desse domínio das trevas e colocar você no reino do seu Filho amado, porque nesse reino, no reino de Deus, nós podemos ali se entregar completamente ao nosso Deus, entregar o nosso coração, a nossa
vida por completo, e todas essas coisas que o reino de César quer nos influenciar, e isso vai ser curado no Senhor, essa ansiedade, essa vontade, esse anseio por adquirir, esse anseio por ser alguém, por provar, aquela necessidade de provar, porque Jesus, Ele é suficiente para nós. No reino de Deus, conforme nós clamamos aqui hoje no tempo de louvor, no reino de Deus, a presença do Senhor, ela nos completa em tudo na nossa vida. Nós somos saciados em tudo, é autossuficiente para nós. Amém? É assim, irmãos, que você pensa? É assim que a sua mente, né, ela funciona quando se fala de reino de Deus? Nós pertencemos ao reino de Deus, mas esse reino de César, irmãos, ele é o nosso conflito diário, porque através do reino de César há um panorama que é colocado aos nossos olhos naturais, que muitas vezes nós somos desafiados, e muitas vezes, se a nossa alma não estiver completamente preenchida pela presença de Jesus, o rei, né, desse reino, se nós não estivermos completamente preenchidos, nós vamos ser cada vez mais influenciados pela ansiedade, pela vontade de querer, pela vontade de ser, sendo que nós já somos em Cristo Jesus. Amém? Nós já somos, porque quando nós ainda pertencemos, né, estamos debaixo da influência de César, o que acontece? A nosso medo, a escassez, ela no dia a dia, ela vem nos assustando. Aquele medo da falta, o que será do meu futuro? Quem não para pensar muitas vezes nisso? Né? Às vezes um jovem de 20 anos pensa, muitas vezes uma pessoa de 40, de 50, a de 60, muito mais, que o futuro está cada vez mais perto, não é verdade? Então, a gente fala pelo ciclo da vida, mas ninguém sabe, né, quando será o nosso último dia. Mas sabe que você já tirou uma senha, amém? Quem já sabe daqui? Que quando você nasceu, você tirou uma senha. Não sabem? Quem sabe disso? Isso, fica aí, ó, a dica. Quando você nasceu, já tirou a senha, já tem o dia que você vai partir dessa para melhor, amém? Mas até lá chegar, nós estamos vivendo neste mundo, ou até que o Senhor venha, não é verdade? Nós estamos vivendo neste mundo, e é isso, esse panorama mundano é que tem muitas vezes querido influenciar a igreja. Mas hoje eu estou aqui para dizer que nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos a um reino que é completo, não falta nada, porque nem o medo, nem a escassez, nem a insegurança, muitas vezes é a pressão, aquela pressão de que você tem que provar alguma coisa para alguém. Quem já passou por isso? Né? Por aquela pressão que muitas vezes as pessoas estão colocando você em causa, e a você até você próprio duvida de você. Você fala, meu Deus, né? Será que eu sou mesmo e tal? Porque está faltando aquela convicção de quem você é no reino de Deus. Amém? Você é filho. Quando o Senhor fala que Ele nos transportou e nos colocou no reino do seu Filho amado, Jesus, hoje nós não somos mais escravos do medo. Amém? Nós não somos mais aqueles que estão presos nos vícios, nas drogas. Não somos mais aqueles que estamos presos nas emoções, dependentes uns dos outros. Mas nós estamos firmes em Cristo Jesus, porque a presença do Rei Jesus no reino de Deus, nós somos completos, nós somos saciados. É onde a nossa fome é saciada, a nossa sede ela é saciada, aonde nós aprendemos, né, que o Senhor Ele é o nosso pão da vida, Ele é o nosso alimento de cada dia, Ele é o Pai que prospera, Ele é o Pai que abre portas, Ele é o Pai que cuida dos seus filhos. Amém? No reino de Deus nós aprendemos isso, e essa é a convicção que nós temos, irmãos, que ter dentro de nós, porque lá no império das trevas era influências malignas, aonde o medo imperava, aonde a insegurança imperava, e você era levado à pornografia, você era levado aos vícios, você era levado ao pecado, por causa da insegurança da sua identidade. Mas no reino de Deus, a obra foi completa lá na cruz, e hoje o Senhor fala que nós somos filhos de Deus e pertencemos a esse reino. Amém? Amém? Isso alegra a sua vida? Então dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, agradeça a Ele, fala obrigada Jesus, abre a boca, fala obrigada Senhor por esse reino,
Obrigada, Senhor, por me colocar num lugar tão precioso. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado muito a respeito do reino. Nós vamos abrir agora lá em Mateus, no capítulo 6. O livro de Mateus ensina bastante sobre o reino de Deus. Amém? O livro de Mateus, ele fala bastante sobre nós andarmos no reino de Deus. E aqui em Mateus 6, ele também ensina, a partir do versículo 26, nós vamos ler. Isso, tá aí, vamos ler. Quem conhece esse texto? É bastante conhecido, não é? Mas é importante nós, os filhos de Deus, entendermos como que o nosso Pai, como que Jesus cuida de nós. Amém? Lá em Mateus 6, 26 fala assim, vou tentar mudar aqui, tá bom? Não está a dar? Vamos começar então no 26, fala assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vamos ler junto esse versículo? Fala assim comigo. Vamos ler junto, vai lá. Mas eu vos digo que nem Salomão... Viu, meu irmão? Nem o rei Salomão. Porque quem cuidou das aves, quem cuidou dos lírios foi quem? Foi o Senhor. Amém? Então no 30 ele continua. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Vamos continuar até ali, no 33 ele fala, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Amém? Então nós estamos aqui diante de um texto onde o Senhor está ministrando os seus discípulos sobre o cuidado, né? Os discípulos, o Senhor chamou os discípulos para seguir, eles estavam ali seguindo Jesus. Mas a preocupação, irmãos, é desde sempre, não é só aqui na nossa geração não, tá bom? Os discípulos também estavam passando por esse momento de preocupação. O que havemos de comer, o que havemos de vestir? Aí o Senhor ministrou, o Senhor Jesus ministrou essa palavra na vida deles. E hoje também está ministrando aqui nas nossas vidas. E por fim ele fala, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas são, quando o Senhor fala que essas coisas, eu pergunto para você, quais têm sido as coisas que você tem se preocupado hoje? Quais têm sido as coisas dessa terra que tem feito, que muitas vezes não tem sido a sua força para levantar todos os dias, correr atrás e fazer acontecer? O que tem sido? Não é errado, irmãos, não estou falando para você deixar de trabalhar, você deixar de planear, você deixar de buscar um sonho, não é isso. Pelo contrário, isso tudo vem do Senhor para as nossas vidas, amém? Isso tudo vem de Deus. O Senhor nos fez pessoas inteligentes, sonhadoras, pessoas que têm propósito, têm projeto. Estou falando de você?
Amém? Estamos falando de nós, porque nós somos assim, o próprio Deus colocou em nós. Porque se nós fôssemos pessoas que vivíamos assim, olha, um dia de cada vez, ou né, deixa a vida me levar, não é assim que é a música lá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão, isso não é cântico de crente, amém? Não é, o crente ele tem que planear a vida, porque ele serve um Senhor, e esse Senhor ele pode todas as coisas, amém? Ele pode abrir portas onde não tem, ele pode fazer você andar por caminhos improváveis que você nunca sonhou. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós temos que fazer planos e projetos e apresentar diante do Senhor. Não estou falando que não é nada disso, não. Eu estou falando que nós, ali como o texto está dizendo, essas preocupações, elas não podem dominar a nossa vida. Porque quem é dominado pelas preocupações deste mundo, pertence ainda ou é influenciado ainda pelo reino de César. Então, quando nós falamos, nós somos pertencentes ao reino de Deus, a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele termina aqui no versículo 33, ele fala: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando o Senhor usa essa expressão, quando ele fala buscai, irmãos, não tem a ver, olha, se você quiser então, vai lá e busca. Não, o Senhor está nos dando o quê? Um mandamento. O Senhor está nos dando uma ordem, uma instrução, falando, olha, vá e busca primeiro o reino dos céus, porque todas essas coisas que nós lemos e que nós estamos aqui a falar, o Senhor vai acrescentar. Você crê nisso? E quando a gente fala de buscar o reino de Deus, tem a ver o quê? Tem a ver com nós alinharmos as nossas prioridades. Fala comigo, alinhar prioridades. Buscar o reino de Deus tem a ver com isso. Não tem a ver que eu quero, não é aquela criança mimada que bate o pé e fala, eu quero, e não sai dali enquanto não acontecer. Não é isso. Nós somos filhos, e filhos são submissos, filhos são obedientes ao plano de Deus. Por isso que ele fala, busca em primeiro lugar o que? O reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Se você não está priorizando o reino de Deus na sua vida, hoje, em nome de Jesus, alinha essa prioridade na sua vida, porque tudo pode mudar a partir daí, amém? Nós precisamos romper essa mentalidade, né, que nós temos que acumular, viver debaixo de pressão, essa necessidade de provar, né, ter um bom estatuto lá no meu emprego, ter uma boa posição na sociedade, para provar o quanto eu sou. Mas rompe hoje essa mentalidade, porque no reino de Deus você é filho, e filho é herdeiro, amém? Filho tem direito de todas as coisas, e essa mentalidade que muitas vezes vem, né, dessa influência de César em nossas vidas, vem fazer com que a gente acorde ansioso e vai e faz, e hoje é dia 1, e vem o dia 30, e vem o dia 15, que né, as faturas vão chegando e você tem que pagar, e você fica naquela ansiedade, eu tenho que cumprir. Irmãos, como isso é sutil, é verdade ou não é? É sutil quando você vê, você está tão envolvido no dia a dia, você está tão envolvido com as coisas dessa terra, com aquela posição, e muitas vezes você pisa até em alguém para conseguir aquela posição. Meu Deus, é assim que a sociedade vive. Mas nós, os filhos de Deus, o Senhor hoje está aqui nos instruindo, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que muitas vezes agimos assim? Porque nós estamos em crise, muitas vezes entramos em crise de ver o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, de ver o colega da frente, o colega de trás, de ver o colega da faculdade já conseguindo e eu ainda não consegui, muitas vezes entrando nessa pressão do adquirir, na pressão do querer ser, né? E nós estamos corrompendo a nossa própria identidade. Enquanto eu já falei aqui, qual é a nossa identidade? Filhos de Deus. O Senhor nos colocou num lugar, irmão, específico. E quando nós falamos de identidade, né, nós sabemos que em cada pátria, em cada país, há uma identidade, não é verdade? Quantos brasileiros tem aqui? Você sabe se eu perguntar para você, sabe a sua identidade lá do Brasil? Muita gente talvez vai saber, né? O número do RG, né? Que a gente fala. E os portugueses, tem portugueses aqui? Você fala, qual é o número do seu cartão de cidadão? Muitas vezes você sabe também.
né? Os irmãos africanos, cabo-verdianos. Você fala, qual é o seu documento? A gente vai falando, a gente sabe a nossa identidade natural, é verdade ou não é? Eu sei, eu tenho as duas, então eu sei as duas. E o número do contribuinte, então, irmão, tem que saber, viu? Porque você não pagar imposto, as finanças vêm atrás, ok? Então é assim, nós sabemos a nossa identidade no mundo natural. Mas no mundo espiritual, você também tem uma identidade. Olha para quem está do seu lado. Fala isso para ele, irmão, você tem uma identidade no mundo espiritual. Nós temos uma identidade e muitas vezes estamos vivendo de forma como como é que chama? Aqueles que fogem. Não é forasteiros, dos refugiados. Muitas vezes estamos vivendo como refugiados e não como cidadãos do reino de Deus. Não sabendo quem nós somos no reino de Deus. E hoje quem quer saber a sua identidade no mundo espiritual, levanta a mão. Só se 10 querer saber, eu falo. Amém. Então abre lá em Efésios. Vamos hoje descobrir qual é a nossa identidade espiritual. Aponta aí, porque quando alguém vir falar com você sobre a sua identidade, sobre quem você é, você vai lembrar logo de Efésios 2:6. Ok? Você vai lembrar e você vai declarar quem você é. Amém? Então Efésios 2:6 fala assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos para não esquecer? Vai lá, 1, 2 e nos juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus, aplauda ao Senhor, agradeça a Ele. Alguma dúvida aqui da sua identidade? Não há o que ter dúvida, porque Ele nos tirou do império das trevas. Irmãos, nós éramos oprimidos pelo diabo e seus demônios. Nós éramos oprimidos pelo pecado, e hoje, onde Ele nos colocou? Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o lugar onde nós estamos. Aonde que Jesus está, irmãos? À direita de Deus Pai. E nós estamos assentados juntamente com Ele. Você está nas regiões celestiais, no maior lugar em que você pode estar. Você está no seu maior estatuto em que você pode estar. Então já não há mais necessidade nenhuma de provar nada para ninguém. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Essa é a nossa identidade. Não podemos nos corromper, deixar se corromper, porque hoje essa influência de César, essa influência romana muitas vezes está sobre nós, no nosso dia a dia, e por causa das coisas da vida, nós queremos correr atrás, fazer e acontecer. Não, irmãos, nós temos uma identidade, nós temos um lugar seguro no Senhor, nós estamos assentados nas regiões celestiais. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai, o Pai está ali, Jesus está junto, e nós estamos assentados juntamente com Ele, nesse lugar, irmãos. Olha que poderoso que é, que maravilhoso onde nós estamos. Tem estatuto maior do que esse? Não tem. Nós estamos acima de todo principado e potestade, todos dominadores dessa terra, nós estamos acima em Cristo Jesus, amém? É por Jesus que nós estamos, não é pela nossa própria inteligência, não é pela nossa força, não, é por Jesus, amém? Aleluia! E quando nós falamos do reino de Deus, esse reino, ele tem uma base, a base desse reino é uma base forte, sólida para nós, e nós vamos ler sobre isso lá em Romanos 14:17. O apóstolo Paulo, ele resume essa atmosfera do reino de Deus, esse ambiente que sustenta e manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele fala assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Uau! Quer dizer que o reino de Deus não está naquilo que a gente come, irmãos. Não está naquilo que a gente bebe. Aqueles bens, né, mais preciosos que nós adquirimos nessa vida. O reino de Deus não está em nada disso. E muitas vezes nós estamos tão enganados. Tão enganados. A gente olha para uma pessoa e fala, olha, né, aquela família bem-sucedida, adquirindo bens, né? Glória a Deus por isso. Mas não quer dizer que o reino de Deus está ali. Não quer dizer que o reino de Deus é que está dominando aquilo tudo. Porque o próprio Jesus, né, que o apóstolo Paulo, não é Jesus, é o apóstolo Paulo, ele está ensinando em Romanos que o reino de Deus, a base do reino de Deus é o quê? Fala comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? E a justiça, muitas vezes, é o alinhamento que nós temos que fazer na nossa vida. Buscar a justiça de Deus. Viver o quê? Em conformidade com a vontade de Deus. Viver em conformidade com aquilo que a palavra do Senhor fala. Com a vontade do rei desse reino que é Jesus. Amém? Quando ele fala de paz, tem a ver com segurança, né? Um ambiente de descanso profundo que neutraliza toda essa ansiedade que esse mundo aí que nós estamos falando hoje, né? César vem querer muitas vezes colocar em nós. Essa ansiedade de buscar, de querer, de ser, de provar. Depois, quando ele fala alegria, tem a ver com o prazer, que é a força emocional de cada cristão. Fala comigo, alegria. É a nossa força emocional, irmãos. Porque o Senhor fala que nós temos que ter a alegria da nossa salvação. Se a salvação não tem te alegrado, irmãos, eu vou te falar, você precisa urgentemente buscar mesmo o reino de Deus, porque no reino de Deus há alegria. E a alegria da salvação é a primeira alegria que tem que preencher a nossa vida. E aqui ele está falando o quê? A alegria que vem do Espírito e não é da circunstância em que nós vivemos. Muitas vezes nós dependemos, né, de estar tudo correndo bem para estar alegre. Mas não, a alegria não tem a ver com isso. Então a base do reino do Senhor tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça é alinhar a minha vontade, alinhar as minhas prioridades. Quando eu busco o reino de Deus, automaticamente o Espírito Santo vai alinhando as coisas. Automaticamente vai acontecendo assim de forma que a gente muitas vezes não precisou fazer nada. Só foi buscar o reino de Deus. Quem já passou aqui por alguma experiência assim? Muitas vezes você está diante de uma situação impossível, você fala, eu vou buscar, só me resta buscar o reino de Deus. Só me resta buscar o Senhor, e as coisas foram se alinhando. Aquilo que estava tudo fora do lugar foi entrando assim, ó, no eixo. Aí quando você olhou, você não fez nada para aquilo acontecer. A única coisa que você fez foi buscar o reino de Deus. E esse reino, irmãos, é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? Essa é a base do reino de Deus. E Jesus também ensinou lá em Lucas 17, põe aí para nós, 20 a 21. Jesus ensinou que o reino dele é uma realidade presente. Não é algo que iria, estava muito longe de nós e eu vou ter que me esforçar. Não, o reino do Senhor, aqui está falando que é algo que já chegou. Lá em Lucas 17, 20, fala assim, interrogado pelos fariseus. Jesus era muito interrogado pelos fariseus, irmãos. Quem é que é interrogado pelas pessoas deste mundo? Muitas vezes nós passamos pelas mesmas situações que Jesus passou. E nós somos colocados à prova, né, com perguntas. Somos colocados à prova a respeito da nossa fé. E Jesus também estava sendo colocado à prova aqui, interrogado pelos fariseus, sobre quando o reino de Deus viria. E Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Né? Jesus estava falando dele próprio ali para os fariseus. Eu estou aqui, eu sou o reino de Deus. E a minha pergunta hoje para nós é, você carrega o reino de Deus na sua vida? Amém? Então aonde você está, o reino de Deus já chegou. Amém? Aonde você está, o reino de Deus já chegou. Ele não vai vir, né, num desfile de militar, civil, com placas, né, com toda aquela percussão dizendo, o reino está aqui, o reino está ali. Não, o reino já chegou. O reino de Deus já está, porque nós somos pertencentes a este reino. Então onde nós estamos, ali o reino de Deus já chegou. Amém? E tem sido assim, começar pela sua casa.
Tem sido assim? O reino de Deus está lá na sua casa? O reino de Deus está lá no seu casamento? O reino de Deus está na sua vida financeira? O reino de Deus está na sua vida profissional? Irmãos, porque aonde nós falamos que pertencemos ao reino de Deus, quer dizer que o reino de Deus já chegou onde nós chegamos. Amém? E é assim, onde há um filho de Deus comprometido com a palavra, com a vida alinhada, onde há um filho de Deus que verdadeiramente quer pertencer ao reino de Deus e viver este reino, mudando essa mentalidade, se libertando, né, do reino das trevas, vai realmente influenciar. E é assim que Jesus fez. Aonde Jesus passava, a influência acontecia. Jesus curava, Jesus libertava, e hoje o próprio Jesus falou que obras maiores nós faríamos. Então, irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Lembra da sua identidade? Amém? Não esquece mais a identidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Então, está falando ali que não é pela aparência exterior. E muitas vezes nós queremos fazer o quê? Como o mundo de César faz. O que lá no mundo de César é? A aparência é que conta. Os bens que você tem é que dá o seu valor. Não é verdade? Não é assim? O mundo não é assim? Mas aqui olha como os valores do reino de Deus são outros. Porque aqui os valores do reino está falando que não é de uma aparência exterior, mas é aquilo que sai da sua boca. É aquilo que você profetiza na vida de alguém. É a oração que você faz. É aquilo que você decreta. É a sua luz brilhando. É aquilo que sai de dentro para fora. Amém? Põe a mão assim na região assim do seu coração. Fala: o reino de Deus está aqui. Amém? E você vai influenciar onde você estiver em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, no reino, nós precisamos ter essa mentalidade, né? Buscar, se a gente ainda não tem nessa mente forte na nossa vida, nós precisamos buscar o quê? Um arrependimento. Fala: Senhor, eu estou deixando o reino de César, as influências do mundo tocar a minha vida, gerir a minha vida. Muitas vezes até reger, né? Dar o destino, maestrar a minha vida. Mas, irmãos, hoje é dia de arrependimento. O arrependimento não é só para o pecador que está lá no pecado. É para nós, a igreja do Senhor. Todos os dias nos arrependemos. Isso faz parte da vida cristã. Arrependermos diante do Senhor constantemente. Por quê? Porque aí nós vamos adquirindo o quê? Uma mentalidade forte. Amém? Nós já fomos muito ministrados aqui a respeito de uma mentalidade forte. Quem lembra? Nós somos uma igreja de uma mentalidade forte, de uma mente forte. Nós precisamos entender que a nossa força, na nossa mente, ela vem da palavra de Deus. E por isso nós precisamos, lá em Romanos 12:2, não precisa abrir, nós falamos muito aqui, muita gente sabe, fala que a gente não vai se amoldar conforme este mundo. Mas o que nós precisamos fazer? Renovar a nossa mente, para a gente viver o que? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se a gente não ter esse compromisso de todos os dias renovar a nossa mente na palavra, é claro que a gente não vai conseguir viver uma vida vitoriosa, uma vida como um filho de Deus, porque nós estamos nos deixando amoldar por as coisas deste mundo, pelo reino de César. Mas quando a gente fala de uma mentalidade forte, lá em Marcos 1,15, coloca aí para nós, Jesus também falava e ensinava... que fala assim, Marcos 1,15, fala assim: e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nas boas novas. Se você lê a palavra do Senhor todos os dias, crê naquilo que você está lendo. Põe a sua fé com toda a força na palavra do Senhor e declara. Fala: Senhor, eu estou crendo nessa palavra. Eu estou crendo, Senhor, porque a tua palavra está dizendo isso. E se por um acaso, quando você leu aquela palavra, veio aquele sentimento de não querer concordar, se arrepende na hora. Fala: Senhor, porque a lógica, lembra que o reino de César é a lógica do mundo? A lógica do mundo muitas vezes está querendo dominar a nossa mente. Mas a palavra do Senhor está falando: olha, o certo é isso, façam isso, como por exemplo nós lemos aqui, buscai primeiro o reino de Deus. Então, se está falando buscai primeiro o reino de Deus, não busque primeiro o reino deste mundo.
Busque aquilo que o Senhor está falando para você buscar. E se você buscou, foi confrontado com a palavra, faça o seguinte, fala: Senhor, gera arrependimento em mim, para eu nunca mais fugir da tua palavra, para eu ser leal à tua palavra, assim como o Senhor é fiel comigo. Amém? Porque se a gente não fizer isso, irmãos, foi o que aconteceu com Nicodemos. Lá em João 3,3 fala, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário um novo nascimento. Irmãos, e Nicodemos, ele era um dos... como é que ele chamava? Ele era lá do cenáculo? Da sinagoga? Ele servia na sinagoga, ele era lá um ministro, né? Ele não era qualquer pessoa, e mesmo assim ele estava tendo dificuldade para entender o que Jesus falava. E Jesus virou para ele e só respondeu assim: olha, é necessário nascer de novo, né? É necessário nascer da água e do Espírito. E nós muitas vezes não estamos compreendendo o nível que Jesus está querendo nos levar no entendimento, porque nós não nos predispomos a nascer de novo. Irmãos, isso tem que ser uma oração nossa. A gente fala, aquela pessoa precisa aceitar Jesus, nascer de novo. Também, ela precisa nascer de novo. Mas e nós que estamos dentro da igreja? E nós que já fazemos parte do reino, estamos ouvindo a palavra de Jesus, assim como Nicodemos também ouviu, esses discípulos ouviram, os fariseus ouviram, estavam duvidando, não colocando em causa, querendo colocar Jesus contra a parede. E nós estamos aqui também sentadinhos na igreja, ou lá num grupo de comunhão, ou recebendo os vídeos, né, muitas vezes que o apóstolo grava para nós, recebendo constantemente a palavra do Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos crer, mas ali, como nós lemos lá em Marcos 1, é necessário arrepender e crer no Evangelho de Cristo. É necessário arrependimento. Nós precisamos falar: Jesus, eu me arrependo. E aqui para Nicodemos, Jesus está falando: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uau, nós precisamos. E essa questão, quando eu falo da mentalidade, tem a ver com isso, irmãos. Nós precisamos chegar a um ponto de que nós, como diz a palavra do Senhor também lá, tem um versículo que fala, é o Mateus 5,3, né? Das bem-aventuranças, e fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando se fala de pobre de espírito, tem a ver com o nosso nível de humildade, o nosso nível de dependência. O nosso espírito tem que ser humilde ao ponto assim, o nível mais hard mesmo, para chegar perto da dependência do Senhor, daquilo que Deus tem para nós. Nós nunca na nossa caminhada cristã podemos bater no peito e falar: eu já sei, eu já tenho. Temos experiências, mas nós não sabemos tudo. Nós não temos plenitude do Evangelho. Amém? Então nós precisamos, quando falamos dessa mentalidade forte, nós precisamos entender que há um caminho de arrependimento. E quando a gente fala da mentalidade forte, faz lembrar quando nós passamos por libertação. Quem já passou aqui por 7 semanas de libertação? A maioria, né? Então, quando a gente fala das 7 semanas de libertação, tem 3 níveis de libertação, só para relembrar. O primeiro, né, a pessoa identifica, né, as influências, né, na sua vida, faz a quebra de vínculo, espíritos familiares. Então, o que acontece aí? Nós expulsamos o quê? Em nome de Jesus. A primeira fase é a expulsão. Ela acontece porque nós oramos em nome de Jesus, e quando expulsa em nome de Jesus, a pessoa é curada, é liberta, amém? No nome de Jesus, ok? Depois há uma renegação de tudo aquilo. A pessoa, ela quer renegar, porque ela ganha um conhecimento grande, graças a Deus por isso, da vida que ela tinha lá no império das trevas, que ela fala: meu Deus, eu quero renegar isso da minha vida. Não aconteceu isso com você? A gente quer deixar o mais rápido possível, então a gente renega e rejeita aquilo em nome de Jesus, e a gente fica liberto daquilo. A terceira fase, irmãos, é a fase da mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é a fase mais difícil. Por quê? Em nome de Jesus? Senhor, ajuda, Senhor, eu mudar a minha mentalidade.
Em nome de Jesus. Mas muita coisa, o que vai acontecer? Você próprio vai ter que mudar, porque você mudou lembra que eu falei? Você mudou de reino, você mudou de pátria, você mudou de cidade. Quer dizer que lá a lei era desse jeito, aqui as leis do Senhor são outras. Amém? E a palavra do Senhor fala que as leis, os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel. Não é peso para ninguém obedecer às leis do Senhor, porque hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas aquela força maligna, ainda o reino de César quer imperar muitas vezes na nossa mentalidade. Fazer com que nós ficamos presos ainda nas nossas velhas atitudes, nos nossos velhos pensamentos, na nossa velha forma de ser, enquanto hoje nós somos salvos e libertos no nome de Jesus, com uma nova mentalidade, com uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Então, o reino do Senhor irmãos, nós precisamos criar essa mentalidade, porque a igreja do Senhor não pertence a outro reino a não ser o reino de Deus. Nós pertencemos a este reino e precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. Amém? Irmãos, o reino de Deus, ele é imparável. Se nós fôssemos continuar falando aqui, falaríamos muita coisa sobre o reino de Deus. E eu quero ler um texto que está lá em Lucas 13, que o Senhor faz a comparação do reino do Senhor ser um reino que se expande, é um reino que não tem fim. Lá, vamos ler Lucas 13, 18 a 21, por favor, que fala assim: então ele disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou na horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se alinharam em seus ramos. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Amém? Então aqui nós vemos que o reino do Senhor, ele é comparável ao quê? A um grão de mostarda, e depois aqui como um fermento. O grão de mostarda por quê? É um dos menores grãos que há. Quem já viu um grão de mostarda aqui? Quem já viu? Lá em Israel a gente vê muito, né? Onde anda tem uma plantação de mostarda, a gente pega, começa a falar e aquela coisa. E é um grão muito pequenino mesmo, irmão. Se a gente colocar na palma da mão, ele é capaz de sumir entre as linhas assim da nossa mão. É um grão muito pequenino, mas ali o que o Senhor falou? Que esse grão de mostarda, ele será plantado. O homem vai semear na horta, vai crescer, transformou-se em grande árvore, e as aves do céu se aninharem em seus ramos. Assim é o reino de Deus. É tão pequenino, muitas vezes nós nos sentimos tão pequeninos no reino de Deus, mas é você que o Senhor quer usar mesmo no reino dele. Amém? Assim como um grão de mostarda, você é inserido nessa sociedade, muitas vezes um único lá no seu ambiente de trabalho, um único lá na sua casa, mas aí esse grão ele é plantado, esse grão ele é regado, essa árvore cresce e vem as aves do céu, se aninham e se alimentam daquela árvore. E eu quero declarar sobre a sua vida, que diz que pertence ao reino de Deus. Amém? Você pertence mesmo ao reino de Deus? Amém? Eu quero profetizar na sua vida. Por mais pequenino que você se sinta, por mais você falar, ainda não tem tanta experiência, mas eu quero declarar que você vai crescer e muitas pessoas vão se aninhar em você. Você vai dar o alimento, você vai trazer a palavra do Senhor e orientação para essas vidas. Amém? Amém? Recebe essa palavra, porque se nós pertencemos ao reino de Deus, podemos nos comparar a um grão de mostarda, mas é um reino que eu estou falando, é um reino que não para, é um reino que se expande. Depois ele compara com o quê? Com um fermento, né? Nós sabemos que um bocadinho de fermento, né? Naquela medida de farinha, leveda toda a massa. Quem aqui já fez um pão? Esses dias eu estava fazendo um pão, e aí eu estava assim, comparando a quantidade de farinha para a quantidade de fermento. Irmãos, é mínima. 1 quilo de farinha, lá na receita, né, que eu estava fazendo, as irmãs aí que sabem fazer pão, não julguem. Na receita que eu vi era 1 quilo de farinha, não, era 700 gramas de farinha, 5 gramas de fermento de padeiro.
Eu falei, meu Deus, tão pouquinho, né? E leveda, aquele pão cresce, fica macio. E toda a gente desfruta daquele pão. Fala, que delícia. Ainda mais quando sai do forno, você passa aquela manteiga assim, né? Maravilhoso. Então, assim é o reino de Deus. Um pouquinho de fermento. O que acontece? Leveda toda a massa. Alimenta muitas pessoas. Então, não menospreza quem você é. Tá bem? Não deixa essa mentalidade. Eu sou pequenino. Eu sou incapaz. Quem sou eu no reino de Deus? Como eu falei, você é filho de Deus. Deus te deu um dom. Esse dom é para você edificar a igreja. O Senhor te compara hoje como um grão de mostarda. Você hoje é plantado no reino de Deus. A sua árvore vai crescer. Você vai dar alimento para outros. Assim é a sua vida. Em nome de Jesus. Declaramos mesmo o crescimento do reino de Deus através de você. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque o reino do Senhor é isso, irmão. Quando nós encontramos o reino de Deus, é como um tesouro escondido, que fala lá em Mateus 13:44. O homem que encontra, o versículo fala assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, fala comigo, em sua alegria, que é o prazer, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Assim é o reino do Senhor. Quando nós encontramos o prazer no reino de Deus, irmãos, a gente pega o nosso tesouro. Qual é o seu tesouro? Fala para mim. Meu coração. O seu coração é o tesouro mais precioso que você tem. Por isso que você precisa guardar o seu coração, para que a sua mente ela se torne forte a cada dia, em nome de Jesus, amém? E ele fala que ele foi ali, escondeu o tesouro dele naquele campo, depois vendeu tudo que tinha e comprou o quê? Não foi pegar só o tesouro, ele foi e comprou o campo todo, porque a alegria dele era fazer parte daquilo tudo ser meu. Então essa tem que ser a nossa alegria, irmãos, fazer parte de tudo aquilo que o reino de Deus tem para nós, de tudo aquilo que as promessas do Senhor tem para nós, porque o reino de Deus, ele preenche a alma de tal forma que nos liberta completamente dessa ansiedade pelas coisas materiais. Ele nos cura de todo medo, porque nos liga completamente a Deus Pai, que é o nosso provedor. E essa tem que ser, irmãos, a nossa convicção como filhos de Deus. Tem que parar esse altos e baixos na nossa vida. Quando tudo está bem, glória a Deus e aleluia, a minha alegria ela está completa e tudo mais. Mas quando aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, parece que Deus não está comigo, eu nem pareço filha de Deus, olha o que eu estou passando. Não deixe a sua identidade ser corrompida. Não deixe os seus valores, não abra mão dos seus valores. Há que ter uma convicção dentro de você, porque o reino de Deus não é fácil. Abre para nós aí Mateus 11:12. O próprio Jesus também nos ensina a respeito do reino do Senhor, que fala assim, que desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é o quê? Tomado à força, e os que se utilizam da força se apoderam dele. Outras traduções vai falar que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas nós temos uma palavra do Senhor, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, amém? Então você não está sozinho, eu não estou sozinha. Nós temos aquele que pode nos levar a viver plenamente a vida no reino de Deus, plenamente como filhos deste reino, filhos do reino do Filho amado. Não podemos mais hoje, de segunda a sexta eu vivo como o reino de César, ali trabalho, paga conta, coisas materiais e tudo mais. É a pressão do dia a dia. Não, todos os dias nós pertencemos ao reino de Deus. Todos os dias nós carregamos a palavra do Senhor na nossa vida. Todos os dias nós somos aqueles que vão brilhar a luz na vida de outros. Todos os dias nós temos o pão para dar para aquele que tem fome. Não só o pão físico, mas o pão espiritual mesmo.
Nós somos aqueles, irmão, que dá uma palavra de esperança. Nós somos aquele que dá uma palavra de fé. Porque, irmãos, a sociedade está cada vez mais influenciada por esse reino de César que nós falamos aqui. Para não dizer que é influenciada também pelo diabo e seus demônios. Porque o próprio diabo falou para Jesus lá, quando Jesus foi levado no deserto. O próprio diabo falou para ele, porque esse poder, quando ele estava falando da terra, falou, esses poderes são me dados. O diabo falou para Jesus. Então quer dizer que a terra está dando poder para o diabo governar a vida deles. Mas nós, os filhos de Deus, que já temos o conhecimento da palavra, declaramos: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Nós temos um compromisso com o reino de Deus, amém? Nós temos compromisso com a palavra, de buscar o Senhor, de nos encher do Senhor, não nos deixar viver pela ansiedade. Porque, irmãos, essa é a palavra, é ansiedade. Ansiedade pelas coisas terrenas, ansiedade pelas conquistas deste mundo, ansiedade por tudo aquilo que o mundo está a oferecer hoje. Mas hoje nós podemos declarar que tudo aquilo que nós precisamos já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Tudo que nós precisamos hoje é da presença de Jesus, porque em Jesus, a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra hoje ela venha tocar as nossas vidas, restaurando toda a nossa identidade, que estava muitas vezes sofrendo, porque estávamos perdidos, muitas vezes ansiosos. Mas em nome de Jesus, gostaria que você fechasse os seus olhos e refletisse nessa hora. Quero chamar o grupo de louvor, pode subir. Vai refletindo. Não sei qual é a área da sua vida que muitas vezes você vacilou, falou: estava eu com todo o controle, estava eu fazendo tudo que tinha que ser feito. Mas hoje, em nome de Jesus, se arrependa, fala: Senhor, me perdoa se muitas vezes não busquei o teu reino em primeiro lugar. Me perdoa, Senhor, que se estava ansiosa com o que havia de vestir, com o que havia de comer. Vai pedindo perdão para o Senhor. Não é só você que passa por isso, todos nós passamos. Todos nós somos desafiados no nosso dia a dia em ficarmos preocupados com as coisas dessa terra. Muitas vezes os homens, como o provedor da casa, vem muitas vezes essa sobrecarga de ter que suprir a necessidade da família. Em nome de Jesus, homens, fala para o Senhor: Senhor, me perdoa se eu busquei somente, Senhor, a minha força, busquei somente, Senhor, naquilo que eu queria para mim. Senhor, vai falando com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Fala com Ele, pede perdão, fala: Senhor, eu vou buscar o teu reino. Se arrepende hoje, faça um compromisso de buscar o reino de Deus. Se você durante o dia não consegue, eu quero desafiar você, principalmente você homem, porque você também não é só responsável pela a provisão financeira da sua casa, mas principalmente por cobertura espiritual da sua família. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, para que você busque o Senhor pela manhã, entregando a Ele, fala: Senhor, eu venho buscar aqui o teu reino. Senhor, eu quero que a minha confiança ela esteja completamente na sua palavra. Abra a Bíblia, leia uma palavra do Senhor antes de sair da sua casa. Deixa que essa palavra governe a sua vida o resto do dia. Em nome de Jesus. Você vai ver que a partir daí, homem, esse peso, essa carga, muitas vezes que você leva, da responsabilidade da sua família, isso vai se tornando cada vez mais fácil, porque você é filho. Porque você é filho de Deus. Você já tem todas as coisas em Cristo Jesus. Toma hoje a sua posição de homem, mas um homem espiritual, um homem que busca o reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus também oro pelas mulheres. Senhor, muitas vezes
A mulher está na sua submissão do seu marido. O marido tem essa missão toda, mas a mulher está debaixo dessa missão, auxiliando ele na provisão, auxiliando ele na intercessão do lar, auxiliando ele, Senhor, na administração da casa. Senhor, abençoa essa mulher que muitas vezes tem, Senhor, percorrido, colocado as suas forças, Senhor, nas coisas deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, gera arrependimento também nessa esposa, para que, Senhor, ela viva também buscando em primeiro lugar o Teu reino. Porque a Tua palavra fala, quando buscamos o Teu reino, o reino do Senhor é chegado. Oh Senhor, cada jovem, Senhor, cada criança, Senhor, cada adolescente que também ouve essa palavra, em nome de Jesus, eu oro e eu declaro sobre você, jovem, adolescente, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas que muitas vezes você está preocupado hoje com o seu futuro. Ah, se eu vou conseguir entrar na faculdade, se eu vou conseguir notas, se eu vou conseguir desempenhar o meu estágio, se eu vou conseguir o meu primeiro emprego, se eu vou conseguir uma boa nota no exame nacional. Os jovens também estão passando por uma pressão muito grande por esses dias, por causa dessa crise na educação, dos exames nacionais terem saído resultados errados, e isso tem gerado ansiedade na vida dos jovens. Mas hoje eu quero declarar sobre cada jovem, sobre cada adolescente, em nome de Jesus: busque o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentados. Oh Senhor, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, seja ministrado agora pelo Espírito Santo.